Irmãos, eu quero dar uma ressalva já no versículo bíblico que o pastor deu, para que eu possa entrar no tema central, que eu preciso dar uma reforçada, lá em Mateus, no capítulo 7, do versículo 7. Amém, irmãos? Quero dar uma reforçada no tema da mensagem, que também é o tema da campanha, em nome do Senhor Jesus. Tenho certeza que Deus vai falar fortemente em nossos corações. Amém, irmãos? Porque quando nós pregamos a palavra, irmão, a gente também recebe. Amém? Nós também recebemos. Deus fala conosco e nós passa a mensagem. Mas antes de trazer a mensagem, Deus já fala com nós. E às vezes, né, pastor, a gente traz uma palavra de repreensão, porque antes nós já fomos repreendidos também. E a gente vai aprendendo dia após dia. E quando o povo abre o coração para a palavra, irmãos, irmãos, é uma semente no teu coração. Não deixa Satanás roubar. Amém? Vamos ler rapidinho aqui, que diz assim, que você já sabe, né? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Coloca a mão agora sobre a tua palavra. Eu quero fazer mais uma oração em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, que neste momento a tua palavra, meu Pai, venha penetrar no mais íntimo e profundo do coração desta pessoa, meu Pai. Abra neste momento, meu Deus, o nosso entendimento, dando sabedoria, meu Pai, da tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, que eu diminua, o Senhor cresça, que eu desapareça e o Senhor apareça, que não seja eu, mas seja o teu Espírito a falar com as tuas ovelhinhas. Abençoa, meu Pai, esta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga amém. Amém. Graças a Deus. Desculpe suas mãos e palmas para Jesus. Aleluia. Pode tomar assim. Eu deixei separado aqui, que eu gostaria de ler para vocês, os 3 pontos chaves espirituais do que nós acabamos de ler, para mim poder entrar no tema central da mensagem. Pedir, ou seja, confiar na generosidade do Senhor Jesus, iniciar com fé e reconhecendo que Ele ouve e responde. Amém, irmãos? Amém. Então, se eu chego até Jesus e eu quero pedir algo a Ele, seja uma cura, seja um milagre financeiro, seja para a família, qualquer coisa, você tem que entender que Ele vai responder com a generosidade. E você tem que estar certo do que você vai pedir para Ele. Tem que ser o alvo central do que você vai pedir. Porque antes de você abrir a boca para falar com Ele, Ele já analisou o seu coração. Aí a segunda parte fala o que? De buscar, ou seja, perseverar com esforço e fervor na oração. E além do pedido simples, empenhar-se ativamente na busca e também ação contínua de buscar a Deus. Aleluia! Antes de eu buscar qualquer coisa, seja uma cura, seja um milagre financeiro, seja o que for, primeiro eu tenho que buscar a Deus. E esse é o tema, de buscar a Ele. Aí fala de bater. Bater fortemente na porta da misericórdia. Sem o que? Timidez ou incredulidade. Ou seja, insistir, perseverar. Bater representa o que? Constância e intenção do coração. Eu tenho que continuar. Aleluia. Pastor, já faz 1 ano que eu estou orando por tal coisa. Continua. 2 anos, continua. Meu Deus, aleluia. Tem que estar no tempo de Deus, irmãos. Não é do nosso tempo, não. Se eu colocar no meu coração que tem que ser do meu tempo, pode ter certeza, eu vou fracassar. É o que acontece quando muitos de nós fracassamos.
a gente começa a colocar a culpa nas pessoas, culpa na igreja, culpa no pastor, nos obreiros, até culpar a Deus em tudo. Então eu tenho que perseverar na oração. O que está acontecendo de muitas pessoas que até conquistam por causa da fé, porque a fé remove montanhas, mas está perdendo a salvação. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação, irmãos? Se eu quero algo financeiro, se eu quero um milagre financeiro na minha vida, eu tenho que ter um propósito. É ou não é? Se eu quero uma cura, se eu quero um milagre para minha família, eu tenho que ter o quê? Um propósito. E tem uma pessoa na Bíblia, embora de tantos aqui que eu poderia escolher, mas Deus me deu esta pessoa para mim falar, que ela pediu, buscou, bateu, mas dessas 3 chaves ela tinha um propósito. Aleluia! E você que está com a Bíblia, abre comigo agora lá em 1 Samuel, no capítulo 1. Aleluia, Deus. E com certeza você já ouviu falar dessa mulher que se chama Ana. Uma mulher de fé, uma mulher de propósito. Por isso, irmãos, que quando você entrar em oração com Deus, você tem que estar certo do que você quer. Eu me lembro perfeitamente quando eu orava a Deus, eu já até contei aqui, que quando eu cheguei na igreja na primeira vez, eu me interessei mais pelo Espírito Santo do que o próprio Jesus. Coisa esquisita, né, pastor? Mais interessante, me interessei mais pelo Espírito Santo do que o próprio Senhor Jesus. Mas claro, depois que o Espírito Santo desceu, Deus já sabia. Mas eu fiquei procurando, eu fiquei pedindo, eu quero o Espírito Santo, eu quero Ele, eu quero o Espírito Santo. Mas qual é o propósito de ter o Espírito Santo? Para me profetizar? Para me ter dons? Não, irmão. O propósito do Espírito Santo na minha vida é eu poder estar aqui nessa terra, enquanto a trombeta não me chama, não toca. É para mim andar aqui nessa terra, caminhando com Jesus e enfrentar todas as lutas, todas as batalhas que vier. Aleluia. O propósito do Espírito Santo na minha vida não é só para mim chegar e ficar falando em línguas estranhas. Não! É o passaporte para a minha salvação. Aleluia. É para mim também ganhar almas. Porque quem tem o Espírito Santo, ele testemunha Jesus. É verdade, Deus. Aí você vai falar de Jesus para a pessoa que está com o Espírito Santo, a pessoa vai falar, nossa, ele fala como se conhecesse ele e come com ele na mesa tudo, mas de verdadeiramente nós conhecemos Jesus. Palmas para ele se você conhece a ele. Oh, glória! Esse é o Espírito. Agora vamos ler comigo aqui. Ora, havia um certo homem de Ramataim Zofim, de Monte Efraim, e o seu nome era Eucana, o filho de Jeroão, o filho de Eliú, e o filho de Tom, o filho de Zufê, um efreteu. E ele tinha 2 esposas. O nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. E Penina tinha filhos, mas Ana não tinha filhos. E esse homem subia da sua cidade anualmente para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, os sacerdotes do Senhor, estavam lá. E quando o tempo de Eucana ofertar chegava, ele dava a Penina, sua esposa, e a todos os filhos e filhas dela porções. Mas para Ana, ele dava uma porção digna, pois ele amava Ana, mas o Senhor havia fechado o seu ventre. No versículo 6: e a sua adversária também a provocava severamente para afligi-la, porque o Senhor havia fechado o seu ventre.
E como ele assim fazia ano a ano, quando ela subia à casa do Senhor, deste modo ela provocava. Por isso ela chorava e não comia. Então disse Eucana, seu marido, a ela: Ana, por que choras tu? Por que não comes? E por que o teu coração está entristecido? Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Olha para o pastor, irmãos. Naquela época, uma mulher estéril, na época do israelita, era sinônimo de maldição. Uma mulher estéril era sinônimo de vergonha. E Ana sofria com isso. A diferença de que Eucana amava mais a Ana do que Penina. Porque se ele amasse mais a Penina do que Ana, com certeza a história aqui de Ana totalmente ia ser diferente. E ela foi expulsa. E ela foi embora. Porque a sociedade virou as costas. Foi rejeitada, foi abandonada, porque não podia gerar filhos. E muitas das vezes, algo na tua vida pode estar estéril. E de repente esse algo já há muito tempo está estéril. E lá dentro de você, no profundo da tua alma, você está sofrendo isso e carregando isso o quê? Há muito tempo, essa esterilidade. E muitas das vezes você tem medo até mesmo de falar ou comentar por medo de sofrer uma discriminação. Porque Ana sofreu discriminação. Ana sofreu essa dor física, essa dor psicológica, sem falar das provocações de Penina. Imagina Penina falando: de que adianta Eucana te amar bem mais, mas quem tem dado filho para ele sou eu? O amor de Eucana não estava sustentando, sabe, o coração de Ana, porque ela estava sofrendo, amarguramente sofrendo, o coração vazio. Não havia um propósito para ela, não havia nada, irmãos. Só que Ana era uma mulher que não desistiu. Era uma mulher que perseverou nas orações. E ela continuou orando. Pelas pesquisas, o que muitos já falaram, levou aí um bom tempo para depois Deus responder. E às vezes a gente acha que só por causa de um problema a gente ora achando que Deus já vai resolver de um dia para outro. Existe muita perseverança, irmãos. É verdade. Quando as coisas estão demoradas, tanto para você como para mim também, como para os pastores também, quando está demorado, significa que tem que orar e orar mais. Não tem um louvor aí que fala assim: eu vou orar. Tem ou não tem? Então, tudo se base o quê? Na oração. E então tem que entender qual é o propósito de Deus nisso daí, o porquê dessa demora. Aí o que acontece? Aí a pessoa pega e fala: o Senhor não gosta de mim, ó vida, ó azar, o Senhor não me ama, Ele responde uma e não me responde. Irmãos, se a gente encerrar tudo aqui no livro de Samuel aqui sobre Ana, a gente não vai ouvir mais nada dos filhos de Penina. A gente só vai ver no final um único propósito, que até virou juiz. Aleluia a Deus. Até virou juiz. Mas por quê? É orar. Eu tenho que pedir. Certa vez um pastor falou uma coisa assim que eu acabei de me lembrar. Preparando a mensagem eu me lembrei disso daí. Eu não sei se isso é verdade, pastor, mas parece que faz sentido. Ele uma vez numa pregação falou bem assim, é um pastor que eu tive com ele lá em Campo Largo. Uma vez ele falou bem assim, eu era, acho que eu Breno na época. Ele falou bem assim: sabia, irmãos, se você não pedir nada para Jesus é pecado?
Então se assustou, falou, se eu não pedir, então quer dizer, então se eu não pedir nada para Jesus, eu já estou pecando. Mas aí como a gente olha aqui, a gente lê, que Jesus fala, pedir e dar-se-vos. Aleluia. Parece que faz sentido, né, pastor? Verdade. Então, já para mim não cair no pecado, então eu vou pedir. Eu vou pedir pela minha família, eu vou pedir pela minha casa, eu vou pedir pela igreja, eu vou pedir um trabalho, eu vou pedir, 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 pedir. Irmão, se você quer emprego, pede que Deus dá. Mas tem que ter um propósito. Ah, Senhor, eu quero um carro. Me dá um carro, ó Deus de Israel. Mas qual é o propósito do carro? É Deus. Só para viajar? Para fazer compra? Fazer passeio? Ou você vai usar o teu carro para obra também? Aleluia. Propósito, irmão. É nesse sentido que as coisas dão certo. Ouça o Espírito Santo, é nesse sentido. Senhor, tira o meu filho das drogas. Por que você quer que eu tire ele das drogas? Porque eu quero que ele seja salvo e te sirva na casa do Senhor. Aleluia, palmas para Jesus, porque ele faz isso. Oh glória! Isso é propósito. E sempre está buscando na oração, na presença, nos pés do Senhor. Você não pode desistir, irmão. Esse dia eu estava conversando com os meus pastores. Eu falei assim, pastores, eu gravo as minhas as pregações. E quando a gente faz a live, eu também salvo tudo. E de um certo para cá, as minhas ministrações mudou tudo. Tudo. As minhas ministrações, ultimamente, eu estou subindo assim no altar para pregar, para incentivar o povo a se levantar, porque o povo está cruzando os braços. As ministrações mudaram, que o Espírito Santo está me usando de uma forma diferente, que eu tenho que chegar e falar para o povo, ei, levanta, parte para cima, não tenha medo, não desista, vai em cima. Para não deixar Satanás e seus demônios impedir. Jesus já disse que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Mas essa porta que ele fala de não prevalecerá, não é uma porta fechada que me cobre, pelo contrário, é eu que meto o pé na porta para destruir o que está do outro lado e resgatar almas, resgatar uma família minha que está lá na mão dele. Não pode resistir a nós. Por isso que nós temos que estar em oração o tempo todo, pedindo o tempo todo, buscando no Senhor. Buscando, irmãos. Agora veja só. No versículo 9, diz assim: assim Ana se levantou, depois de eles haverem comido em Siló e depois de eles haverem bebido. Ora, Eli, o sacerdote, assentou-se no assento junto a uma coluna do templo do Senhor. O que Ana fez, irmão? Se levantou, irmãos. Então, se você está amargurado, está com alguma coisa na tua vida que está em estéreo, você está sofrendo, se levante, irmãos. Aleluia. Se levante, irmãos. Esse é o objetivo. Se levante. Não adianta fazer carinha de tristeza, carinha de dó, porque Deus não vai fazer nada. Ele só faz quando a gente movimenta a fé. Aleluia. É a fé que movimenta as mãos do Senhor. É a fé que faz o fogo descer do céu. É a fé que as muralhas são derrubadas, irmãos. É tudo pela fé, irmãos.
Eu tenho que colocar a fé em cima da minha dor, em cima dos meus problemas, em cima de tudo. Eu tenho que colocar essa fé. Eu tenho que ser uma pessoa dependente da minha fé. Eu dependo dessa fé. Porque a palavra já diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É verdade. Então, se eu quero agradar a Deus, então eu tenho que ser um homem de fé, uma mulher de fé, um jovem de fé, uma pessoa de fé, um servo de Deus de fé. Amém, irmãos? Aleluia. E Ana fez isso. Mesmo sofrendo discriminação, sendo chacota de Penina. É que a Bíblia só fala dela, mas imagina as outras mulheres, né? Ainda mais quando que as mulheres que gostam de fazer fofoca, imagine como que estava rolando na cabeça da Ana. Ela saindo e todo mundo lá. Né? Aí, vamos dizer como se fosse algo brasileiro. Aí a Penina fala assim, vai lá, tenta a Ana lá, vai lá, puxa a sacola dela lá, vai lá, derruba ela lá. Imagina a dor dela, irmãos. Imagine, poxa, tem um homem que me ama, que dá a melhor porção para mim, mas não está me sustentando aquilo que está vazio. Porque o que ela mais queria era um filho. O que ela mais queria é sair dessa vida de discriminação, é sair dessa vida abandonado, que todo mundo vira as costas. Você acha que ela estava cheia de amigos, irmãos? Não estava. Não estava, irmãos. Ainda mais nesse tempo. Hoje, irmãos, o que tem de gente assim? Tem gente que já foi discriminado. Tem gente que já foi até abandonado pelos seus amigos só porque perdeu um emprego e agora não pode mais fazer churrasco para ninguém. Foi jogado pelos cantos. É chacota. Não consegue desenvolver. E Ana estava desse jeito. Só que ela se levantou, irmãos. Aleluia. Ela levantou e continuou orando, pedindo e batendo, irmãos. Lembra daquele cego? Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele estava o quê? Pedindo. Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aí chega, para, não importuna o mestre, você não está vendo que ele está ocupado, Senhor, e ele está o quê? Buscando. Aí Jesus para e fala, o que se quer que eu faça? Irmão, a Bíblia fala que ele jogou como que é o nome? A capa, isso, ele jogou a capa. Aquela capa é como se fosse um crachá no dia de hoje. Só podia receber esmola quem tinha aquela capa, e ele jogou fora. Ele podia falar para Jesus, Senhor, fala para esse povo aí me dar um dinheiro, alguma coisa para me comer, ou uma roupa, um calçado. Mas o propósito é o quê? Que eu tornasse a vida. Oh, glória! E observa, em tudo Jesus falou, a tua fé te salvou. Palmas para Jesus, você que tem fé. Porque essa noite, a tua fé em Jesus te salvará. Oh, aleluia! Aí diz assim no versículo 10, e ela estava em amargura de alma, e orava ao Senhor e chorava sobejamente. E ela fez um voto e disse, olha a oração de Ana, irmão. Ó Senhor dos exércitos, se tu verdadeiramente atentares para a aflição da tua serva,
e de mim te lembrares. Olha só, e de mim o quê? Te lembrares. Glória a Deus. E não te esqueceres da tua serva, mas desejares conceder à tua serva um menino. Ela podia ter pedido uma criança, não é verdade? Ela já especificou: eu quero um menino. Ela podia ter falado: ó Senhor, de conceder a tua serva uma criança, um bebê. Mas não, ela já falou que um menino. Então eu darei ao Senhor todos os dias da sua vida, e nenhuma navalha virá sobre a sua cabeça. Olha a oração. Ela já especificou para Deus: eu quero um menino, um homem varão, e ainda vou entregar para o Senhor. Aleluia. Irmão, por quê? Porque ela pediu, ela bateu, ela insistiu, ela não se deu por derrotada, irmãos. Ah, estão me xingando? Deixa que xingue. Estão me atacando? Deixa que me ataque. Estão me humilhando? Diz que me humilhe. Ah, pastor, mas humilhados serão exaltados, e aqueles que humilham vai ser humilhado. Irmão, a palavra dos humilhados que serão exaltados é quando eu me humilho na presença do Senhor. É verdade. Amém, irmãos? Quando as pessoas vêm me humilhar e falam: você não presta, você não é nada, você não vale nada. Ai, irmão, eu pego, absolvo tudo aquilo ali, coloco dentro de mim, aí eu vou me humilhar na presença de Deus e falo: verdadeiramente, Senhor, eu não presto, eu não valo nada. É a hora que eu me humilho, porque é a hora que Deus vai ver o teu potencial. Irmão, a gente tem coisas assim de dentro de nós que mesmo nós desconhecemos. Você tem um potencial dentro de você que muitas das vezes você desconhece. Vamos lembrar um pouco de Gideão. Ele mesmo já falou lá para Deus: eu sou o menor da minha casa, da tribo de Manassés, quer dizer que não vale praticamente nada, um caçula ainda, tanta gente para o Senhor escolher, escolhe eu que não sou nada. Mas acontece que mesmo o homem dizendo que era medroso, que estava até em dúvidas com muitas coisas, Deus já estava olhando, sabe onde? Era dentro dele. O que manda é o que está dentro, não o que você fala, irmão. É o que está dentro. É verdade, sim. Por isso que eu insisto nas pessoas buscarem cada vez mais o Espírito Santo, porque quem faz tudo isso é o Espírito Santo, irmãos. É o Espírito Santo. É Ele que me faz eu ser uma pessoa determinada, é Ele que me faz uma pessoa de partir para frente. É isso que me faz. É isso que me faz manter vivo na presença do Senhor. É isso que me faz respirar cada vez mais a essência do Espírito Santo. E é isso que me faz de continuar orando, buscando. Irmão, enquanto você está vivo, você tem que continuar orando, tem que continuar buscando, tem que continuar pedindo. Você só vai parar mesmo a hora que chegar a hora de você ir para o reino de Deus, irmãos. Só que lá ainda você vai continuar cantando ao Senhor, irmãos? Ou você acha que você vai ficar de bracinhos cruzados? Não, tem trabalho lá no reino de Deus, irmãos. Amém? O dia todo louvando ao Senhor, cantando para o Senhor. Ah, você que não gosta de louvar, irmão, lá não vai ter exceção, não. Amém, irmãos? É disso que o diabo tem raiva, irmão. Aí ele olha para você louvando a Deus, buscando a Deus, ele tem raiva. Ele tem raiva, irmão. Sabe por quê? Porque você, eu, nós vamos para um lugar da onde ele foi expulso, irmãos. Quem vai lá para o lugar da onde ele foi expulso? Quem vai? Então palmas para Jesus. Aleluia!
Ainda diz assim no versículo 12: e sucedeu que enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Já estava lá o sacerdote, só de olho, observando, porque ele já era acostumado de ouvir os gritos de pessoas orando. Um orava alto, um orava mais ou menos, um gritava, outros clamavam, mas ele viu que alguma coisa diferente estava naquela mulher chamada Ana. No versículo 13: ora, Ana falava em seu coração, somente os seus lábios se moviam, mas a sua voz não era ouvida. Por isso Eli pensou que ela estivesse ébria, ou seja, bêbada, doida. Pensa, ele não viu, ele só ficou observando, e ela lá. Mas é o coração, irmão. Tem uma mensagem, irmão, que eu preguei, e essa mensagem, quando eu preguei, foi muito forte até para mim. Eu recebi essa mensagem, e na verdade eu recebi do Espírito Santo. Eu entrei nesse momento que o Espírito Santo estava ministrando o meu coração, e fui anotando tudo. E quando aconteceu, eu preguei essa mensagem, dizendo: vá para o Getsêmani. Foi quando eu tive uma experiência, pastores, no momento mais crucial da minha vida. E não estou falando lá do meu passado, não. Recentemente, um ano, 2 anos atrás, no momento mais crucial da minha vida, no momento que o meu ministério parece que tinha acabado, no momento em que muitos estavam abrindo portas de igreja, vou pregar, e me chama, fechou tudo. No momento em que ninguém mais falava comigo, nem perguntava se eu estava vivo, se eu estava morto. No momento que não conseguia emprego. Era o momento mais crucial da minha vida. E eu orando ao Senhor, buscando ao Senhor. Por que, Deus? Por que isso? Eu estava reclamando com Deus. Ah, Senhor, o Senhor me tirou lá da bruxaria para viver isso aqui. O Senhor fez eu sair do meu trabalho, me deu unção de pastor para ir para uma cidade, cuidar de uma igreja. Quase destruíram comigo lá. Me trouxe para cá em Araucária, e parece que continuando quase destruindo comigo. É isso, Senhor. Aí eu estava lendo a Bíblia, pastor, e eu era acostumado a ler mais sobre Gideão, Elias. Aí o Espírito Santo: vai lá direto para o Getsêmani. Aí eu comecei a ler a parte em que Jesus estava no Getsêmani. Aí eu entendi que aquele momento era o momento do meu quebrantamento. Era o momento que eu tinha que expor tudo para Deus, irmãos. Era o meu momento que eu chorava e falava tudo o que eu sentia. E foi da noite para o dia? Não, irmão. Foi semanas assim. Eu trancava no meu quarto e ficava quase 1 hora na presença do Senhor, irmãos. Eu falo quase 1 hora porque eu não tinha mais noção do tempo quando eu entrava. Porque eu precisava soltar tudo aquilo. Soltava, irmãos. Se eu estava com momento de raiva, eu falava, orava com momento de raiva, eu falava: eu estou com raiva disso, estou com raiva daquilo, a minha vontade é abandonar, a minha vontade é fazer isso. Eu me derramei, eu me soltei na presença do Senhor, irmãos. Irmão, vou falar mais algo aqui para vocês. Não se escandaliza. Amém? Sabe o que eu fiz na presença do Senhor? Não vai se escandalizar. Já nos últimos momentos mesmo, eu falei: ó Senhor, eu não tenho nada. Quer ver, Senhor? Irmãos, eu tirei a minha roupa e fiquei nu na presença do Senhor. Fiquei. Aí eu falei: se eu estou pecando, então hoje mesmo tu vai tirar a minha vida. Porque todo mundo me abandonou. Só tem eu aqui, a minha esposa e os meus filhos. E eu não posso dar o braço a torcer.
Porque eles vão ver a minha fraqueza, porque naquele momento era o momento da minha fraqueza, era o momento irmão, era praticamente eu tivesse acabado com tudo, mas eu estava no momento do Getsêmani, como Jesus. Eu estava lá e chorei muito na presença do Senhor. E o Espírito Santo foi ministrando no meu coração, ministrando, foi falando. Aí ele começou a me lembrar de como eu buscava ele, começou a me lembrar quando eu fui batizar com o Espírito Santo, até que o Espírito Santo falou: ó, chega, levanta a cabeça. Eu já ouvi tudo, chega, levanta a cabeça. O Espírito Santo fez isso, irmão. Levanta a cabeça. Está preocupado porque ninguém te chama para pregar? Se tem rede social, para quê? Aí, irmão, levantei a cabeça. Eu falei: quer saber, Satanás? Aqui não. Aqui não, Satanás. Aleluia. Aqui não. Nem aqui, nem na minha casa, nem em lugar nenhum. E aonde eu colocar os pés, seja numa igreja, na casa de alguém, você vai sair disparada. E busquei mais e mais o Espírito Santo na minha vida, e de lá para cá, irmão, só mensagens assim. Então foi preciso eu viver isso daí, para quando eu encontrar com uma pessoa e dizer: irmão, vai pro Getsêmani, se abre com Cristo. Tá com raiva? Fala. Tá com ódio? Fala. É esse momento. É o momento de você se liberar, se soltar na presença do Senhor, se aquebrantar na presença do Senhor, coisa que ninguém precisa saber. Aleluia. Mas quando o Espírito Santo descer, meu irmão, já era para Satanás. Aleluia. E Ana fez isso, irmão. Quantas vezes ela estava orando na presença de Deus? Quantas vezes ela estava orando na presença do Senhor? Quantas vezes ela estava lá buscando o Senhor? Quantas vezes ela chorou na presença de Deus? Quantas vezes, irmãos? São várias vezes. Quantas vezes você orou a Deus? Quantas vezes você orou a Deus e nada aconteceu ainda? Ainda, irmão. Tudo tem um tempo determinado, irmão, para Cristo. Tudo tem um tempo. Eu entendi, irmão. Olha, tem coisas que eu já pedi para Deus que até agora Deus não me respondeu, irmãos. Sabia disso? Não é só porque eu sou pastor que Deus está respondendo tudo. Nanica, nanina, não. Quem pensou assim, pensou errado, né, pastor? Pensou totalmente errado. Porque de repente Deus não quer me dar tal coisa, porque a tal coisa pode me afastar dele. Então eu preciso aprender mais, eu preciso ter um pouco mais de caráter, eu preciso ter o quê? Mais alicerçado na palavra, para que quando ele me dá a bênção, essa bênção não é para me desviar da presença dele, mas para testemunhar, irmão. Entendeu? E é assim que funciona, irmão. Se eu quero algo de Deus, sim, eu quero, mas tem que ter um propósito nisso. Se eu quero servir a Deus, eu quero, mas eu também tenho que ter um propósito nisso. Então eu não posso desistir, irmão. Enquanto você está vivo, você não pode desistir disso não, irmãos. Satanás e seus demônios vão continuar trabalhando o tempo todo, irmãos. Você bate em um, vem outro, bate em outro, vem outro, e assim vai, e assim continuamente, irmão. O que não pode acontecer, ei, você está proibido de desistir. Aleluia. Fala para a pessoa do seu lado, ó, você está proibido de desistir. Pode proibir, irmão, com autoridade. Proibido de desistir. Quase no finalzinho aqui. Aí lá no versículo 14, e ele disse a ela: por quanto tempo ficará ébria? Afasta de ti o teu vinho. Imagine, já foi criticando a mulher, já foi com pau e pedra e tudo mais. Coitada da Ana, né, irmão? Pensa só, poxa vida, já não basta a menina, né, ficar o tempo todo zoando ela, humilhando ela, já não basta a sociedade já discriminando ela. Aí no momento que ela mais precisava de uma palavra do sacerdote, ele já chega com pau e pedra.
Por que está assim, Ana? Afasta de ti o vinho. Porque ele era acostumado de ouvir os outros lá falando com Deus alto, clamando, e só viu que a boca dela mexendo. Aí Ana respondeu e disse: isso daqui é humildade, irmão. Porque se fosse uma pessoa que não tinha o Espírito Santo, ia falar um monte para ele. Se duvidar, ia até xingar ele. Mas olha a humildade dela. Respondeu e disse: não, meu Senhor, sou uma mulher de espírito pesaroso, ou seja, com espírito triste, com espírito amargurado. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, mas tenho derramado a minha alma diante do Senhor. Aleluia! A alma, irmão. Esse é o segredo. É a alma que você tem que derramar. Não é uma oração bonita, com frases maravilhosas. É na alma. Aleluia, Senhor. Aí ela fala assim: não consideres a tua serva como uma filha de Belial, pois da profusão da minha queixa e angústia tenho falado até aqui. Então ele respondeu e disse, aí ele entendeu: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe fizeste. Aleluia! E ele nem sabia de qual era o pedido dela. Mas ali naquele momento, depois de ele ir com pau e pedras, aí já mudou o plenário, já mudou tudo, o quadro. Ali ele já abençoou. Vai na tua fé, continua com essa fé, não desista. E no versículo 18, e ela disse: que a tua serva ache graça à tua vista. Assim a mulher tomou o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não estava o quê? Triste. Aleluia! Sabe por que não ficou triste, irmão? Porque houve já a confirmação do Espírito Santo. Deus. O pedido. Já houve a confirmação do Espírito Santo dizendo: você buscou e você encontrou. Aleluia! E ela saiu o quê? Alegre. Irmão, aqui nessa noite, você tem que sair para aquela porta alegre, irmãos. Deus. Aleluia. Nada de chegar triste aqui e depois sair triste. Eu fui lá na igreja para ver se o pastor vai revelar algo para mim. Ei, eu não sou profeta. Se você veio para receber alguma revelação, irmão, não. O que você veio receber é um alimento espiritual. Sabe do que? Se levanta, parte para cima. Você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo desce, irmão, você perde o medo. Você não é covarde. Você é persistente. Você luta. O mundo vai te parar. Quero ver se consegue me parar. Porque quem tem o Espírito Santo, nem Satanás consegue parar, irmão. Então, se você tem esse Espírito de Deus, dê mais uma salva de palmas para o nosso rei. Ele é o Jesus de Israel, o nosso Senhor, Deus de Israel. Aleluia, Deus. É Ele, irmãos. E veja que Ana, irmão, levantou a cabeça. Agora vem a maravilhosa, né, irmão? Porque daí a Bíblia fala no versículo 19: e eles se levantaram cedo pela manhã e adoraram diante do Senhor, e retornaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu Ana, ou seja, se deitou com ela e tal, sua esposa, e o Senhor se lembrou dela. Aleluia! Imagina, irmão, Deus viu Eucana concebendo a Ana, aí ele lembrou dela, da oração que ela fez lá do profundo da tua alma, daquela amargura. Portanto, sucedeu que, quando chegou o tempo depois de Ana
ter concebido, ela deu à luz um filho e chamou seu nome de Samuel, dizendo: porque eu o pedi ao Senhor. Aleluia. Aleluia, irmão. Eu o pedi ao Senhor. Agora, não sei se tem alguma coisa aqui, deixa eu ver se eu acho, que alguns filhos de Penina. Alguma coisa tem que ter, sei lá, se virou algum rei, ou não sei, se virou sacerdote, tem nada. Apagou a história. Porque a história depois continua com quem? Com Samuel. É verdade, Deus. Aleluia. Ouviu a voz de Deus já de criança. Samuel, Samuel. Pensa, irmão. Aleluia, Jesus. A bênção de Deus vem completa, irmão. Porque já saiu do ventre de Ana como um homem de Deus, ungidos do Senhor. Cresceu lá no meio dos sacerdotes. Se tornou o primeiro juiz. E detalhe, ungiu ainda 2 reis. Saul e depois Davi. É verdade. Veja o quanto esse homem foi usado por Deus, irmãos. E todo o povo respeitava ele. O Samuel. Porque lá atrás alguém estava sofrendo. Estéril. Porque lá atrás alguém era discriminado pela sociedade. E por ela insistir, bater, buscar, colocou no propósito, ainda falou assim: ó, é tudo teu. Aleluia. E a gente vê a história aqui dos Juízes, depois Samuel. Amém, irmãos? Irmãos, hoje à noite a tua história pode mudar. Eu creio, Senhor. E se você crê, como disse o pastor aqui, você vai dar testemunho no final dessa campanha. Aleluia, Senhor. Por isso que eu falo, irmãos, a gente também tem uma campanha lá na nossa igreja lá. A campanha na nossa igreja é revestindo as muralhas. Nós estamos na campanha sobre isso, revestindo as muralhas ao redor da minha vida. E quando chegou na minha ministração, o Espírito Santo me mandou falar muito forte para aquele povo lá. Quando a gente entra numa campanha, irmãos, é para entrar e abraçar a campanha. Se eu entro na campanha, poxa, são 7 quarta-feira, então eu vou 7 quarta-feira, porque já está falando, pedir, bater, buscar. Então eu vou pedir. Nessas 7 quarta-feira eu vou lá na igreja, eu vou pedir. Aleluia. Nessas 7 quarta-feira eu vou lá na igreja, eu vou buscar, porque você já está saindo da tua casa. Alguns do trabalho vêm direto para a igreja. Vem o quê? Veio buscar. Mas quando chega aqui na igreja eu fico batendo. Senhor, me abençoa. Senhor, me abençoa. Senhor, me abençoa. Eu quero. Se você quer, se levanta do seu lugar e fala: eu quero, Senhor. Me abençoa, Deus. Aleluia, Senhor. Por isso, irmãos, eu vou reforçar essa campanha para os nossos pastores aqui. Pega firme nessa campanha. Tá aí, pede, busca, que você vai encontrar. Porque quando a gente assume uma campanha, eu tenho que vivenciar esta campanha, irmãos. Por isso que você tem que orar na tua casa, vivenciar na tua casa, pede lá na tua casa, pede aqui. E seja qual for, irmãos, se você crê, as coisas irão acontecer. Amém? Então, se você crê, dê mais umas palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Irmão, olha só, interessante aqui que eu separei aqui, que daí já vou fazer uma oração. 3 fases importantes aqui, que eu estava lendo. Falei, eu vou até escrever aqui, de Charles Spurgeon. Olha o que ele fala. Nossas necessidades são tão profundas que não devemos cessar de orar até que estamos aonde? No céu. É verdade, Senhor. Amém, irmão? Eu não posso deixar de orar. Aí tem mais uma que ele fala assim, ó:
Uma alma sem oração é uma alma sem Cristo. Então eu tenho que depender do que também? Da minha oração, irmão. É na oração que é intimidade com Cristo, irmãos. É na oração que eu converso com o Pai. Às vezes a pessoa passa o tempo todo conversando no zap, mas não conversa com Deus. Não é assim? Encontra com o colega lá no trabalho, ou na rua, na esquina, e bate papo, e dá risada, mas não conversa com Deus. Com Deus também é assim, irmãos. Sabia disso? Com Deus você pode conversar com Ele. Às vezes a tua oração se torna uma conversa diferente. Irmão, é como se eu pegasse uma cadeira, colocasse aqui, e colocasse a outra e sentasse, e falasse: Senhor, senta aqui que eu preciso conversar contigo. Aí você começa a ouvir o Espírito Santo. Fala. O que você quer? Conta. Aí você vai falando: é assim, Senhor, está desse jeito, assim, 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 assado, assim. Porque eu estou conversando com Ele, irmão. Isso agrada a Ele, irmão. E quando você termina, irmão, você sai revigoroso, né? Fortalecido, renovado, irmão. Por isso, irmão, que essa é a mensagem para você não desistir do propósito. Não desistir. Se há uma esterilidade, hoje à noite acaba. Você tem que dar o fim. Dá o fim. É como eu me converti. Quando eu me entreguei a Jesus, eu já dei o fim, já dei embaixo em tudo do meu passado. Quando o Satanás vinha querer me acusar, querer falar alguma coisa, eu parar. Aqui não. Não tem mais você aqui não. Não tem mais. Irmão, eu sou muito louco na fé. Eu falei isso para Satanás. Pode parar. Aqui não. Porque agora mudou. Quem vai te atormentar sou eu agora. Amém, irmão? Não vai fazer que nem um colega meu que é crente. Ele falou: ai, pastor, deixa o bichinho quieto. Ah, irmão. Eu falei: eu? Deixar o bichinho quieto? Ele ficou desde que eu nasci atormentando a minha vida, a minha casa, a minha família, o tempo todo me atormentando. Depois, quando abandonei aquele troço, eu ficava andando na rua levando soco, pontapé, chute dele. Não deixava nenhum dormir, escutava barulho nos telhados, no forro da casa. Sombra para lá e sombra para cá, visões, vozes. O tempo todo, não deixava nem eu dormir. Ainda tem que deixar ele, o bichinho, sossegado. Ah, irmão, então eles estão falando com a pessoa errada. É assim, irmão. Eu estou te dando essa coragem para você, irmão. Porque tem crente, né, pastor? Tem medo até de macumba. Ó, pastor, fizeram uma macumba para mim, pastor. Ô, irmão, se você vir falar para mim que fizeram uma macumba para você, fala: ah, irmão, que legal. Ó, pastor, ué, que legal, você não tem o Espírito Santo? Ah, eu tenho. Ah, então, irmão, desde quando que a macumba pega em crente, irmão? Desde quando que a macumba pega aquele que tem o Espírito Santo, irmão? Não tem como, irmão. Eu estou te encorajando a isso. Desde quando? Ah, pastor, mas levantou 10 demônios contra mim. Daí, irmão? Daí? Cai 10 à tua direita, 1000 à tua esquerda, irmão. Tu está de pé. Aleluia. Aleluia. Você está de pé. Pega a tua espada, irmão. Aleluia. É isso que tem que fazer. Parte para cima. Acaba com essa esterilidade. Acaba com tudo isso. Porque hoje à noite tem que mudar a tua vida. Amém, irmão? Em nome do Senhor Jesus, palma novamente para o Senhor. Vamos orar a Deus em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, que o teu Espírito Santo, meu Pai, venha fortalecer a vida do teu povo. Renova a fé, meu Pai, deste homem. Renova, meu Pai, a fé desta mulher. Renova, meu Pai, a fé deste jovem, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, toda praga, toda maldição já está caindo por terra. Ei, Deus
está contigo. E Ele fala: empunha essa espada, lute, não desiste, porque eu sou contigo. Ah, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, abençoa, meu Pai, a vida desta pessoa, meu Deus, para que essa pessoa, ela possa glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome e ser testemunho, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. E abençoa a vida de todos eles, meu Deus. Eu oro, meu Pai, por esses pastores. Eu oro por esta igreja, por este povo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E que nessa campanha, Espírito Santo, as pessoas elas possam dar testemunho, como Ana deu. Porque há um propósito, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Diga assim comigo: Senhor Jesus, qual é o teu propósito na minha vida? Então me coloca, Senhor, porque eu quero estar no propósito do Senhor. Amém, irmão? Palmas para Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu quero agradecer a oportunidade em nome do Senhor Jesus.